Embora os órgãos do corpo humano possam ser extremamente sensíveis e reativos, a ciência e a tecnologia modernas dependem do desenvolvimento de ferramentas para medição e análise muito mais precisas, a fim de estudar, monitorar ou controlar todos os tipos de fenômenos. Conheça a partir de agora o que é instrumentação. Olá, eu sou Flávio Santos, criador do IndustrialEvo.com, e você é sempre muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre um ramo da engenharia que poucos conhecem e menos ainda sabem explicar o que é quando são questionados. Mas o que é essa tal instrumentação? Simples. A instrumentação é o ramo da engenharia que lida com medição e controle. Se você não é da área, eu posso imaginar o tamanho da interrogação logo acima da sua cabeça. Para que você possa ter uma melhor compreensão sobre o que é instrumentação e o grau de sua importância para a evolução dos processos industriais, comerciais, laboratoriais, astronômicos e experimentais, entre outros, te convido agora para uma viagem no trem chamado História. Vem comigo! O mais antigo instrumento astronômico conhecido consistia essencialmente de um globo celeste esquelético cujos anéis representavam os grandes círculos do céu. Esta era a esfera armilar, conhecida na China e Grécia antigas. E aproximadamente no ano 200 a.C., os gregos a modificaram para produzir o astrolábio, instrumento que podia dizer a hora, a duração do dia ou da noite, e até mesmo medir as altitudes do Sol e da Lua. A bússola foi o primeiro instrumento a indicar uma direção sem o uso das estrelas como referência. O telescópio, principal instrumento astronômico, foi inventado por volta de 1608 pelo oculista holandês Hans Lippershey. O mesmo telescópio que foi usado extensivamente pela primeira vez por ninguém menos que Galileu Galilei. Um dos primeiros sistemas de controle com instrumentos foi a fornalha termostática, desenvolvida pelo também holandês Cornelius Drebbel, 1572 a 1634. Sistema este em que um termômetro era usado para o controle de temperatura de uma fornalha. Em 1788, no início da primeira Revolução Industrial, o escocês James Watt inventou um regulador centrífugo que era usado para manter a velocidade de uma máquina a vapor em uma taxa pré-estabelecida. É provável que este regulador seja o primeiro sistema de controle em malha fechada usando instrumentação. Ele era capaz de medir a velocidade do motor por meio da rotação de duas esferas de metal. Conforme a máquina acelerava, as esferas se separavam por meio da força centrífuga. Isso fornecia uma medição direta da velocidade. E, quando acoplado a uma válvula de controle de vapor, esta regulava a vazão de vapor e, consequentemente, controlava a velocidade do motor. Uma malha pode ser um processo ou apenas parte dele. Com a chegada da primeira Revolução Industrial, veio também a necessidade de se atingir novos padrões de precisão linear. Na década de 1850, Eugene Bourdon apresentou ao mundo o simples e eficiente medidor de pressão curvado em forma de interrogação, conhecido como tubo de Bourdon. Ele ainda é utilizado largamente até hoje, mas é claro, em uma versão bem mais elaborada. Aproximadamente em 1882, o primeiro sistema instalado para vender energia elétrica para iluminação nos Estados Unidos começou a operar em Nova York, dando início a uma nova era, a da eletricidade como força motriz, com a chegada do motor elétrico em 1886 e, consequentemente, marcando o início da segunda Revolução Industrial, que inclusive já foi abordado no primeiro vídeo do canal. Não deixe de conferir. Está gostando do conteúdo até aqui? Não deixe de apoiar o canal, dando aquele like. Se é novo por aqui, aproveita para se inscrever. Afinal, você não vai pagar nada por isso. Compartilhe o conhecimento. Bem, vamos desacelerar um pouco essa viagem, pois é a partir daqui que tudo começa a mudar, o século XX. Com o surgimento de processos industriais mais elaborados e complexos, indústrias cada vez maiores, surgiu também a necessidade de maior velocidade no controle dos processos e também um controle de processo mais preciso.
Controlar o nível de um simples tanque abrindo e fechando uma válvula pode até parecer fácil, mas imagine 40, 50, 100 tanques de 50 mil, 100 mil, 500 mil litros em 3 ou 4 turnos de trabalho. Adicione o clima: chuva, neve, tempestades, sol escaldante. Agora acrescente o fator humano: sono, medo, preguiça, acomodação, problemas pessoais, descontentamento. Tinha tudo para dar errado, não é mesmo? E não estamos falando apenas de controle de nível de água, pois nível é uma das variáveis mais fáceis de se controlar. Surgia aqui a necessidade de um controle ágil, preciso, seguro e que não dependesse do fator humano. Nos primórdios do controle de processos, os indicadores, assim como as válvulas, eram monitoradas por operadores que passavam em todas as plantas de controle e ajustavam a abertura ou fechamento das válvulas para obter a variável no ponto desejado, fosse temperatura, pressão, vazão ou qualquer outra variável. Antes que você comece a ficar confuso, deixa eu classificar os tipos de instrumentos. Elementos primários, ou simplesmente sensores, são aqueles que estão ligados diretamente ao processo e os que primeiro sentem a variável. Temos como exemplos termômetros e manômetros. Conversores e transdutores emitem um sinal não padronizado, correspondente ou proporcional à variável medida. Como exemplo, um termopar, que mede a temperatura e emite um sinal em milivolts, ou uma termorresistência, que também mede a temperatura e emite um sinal de resistência ôhmica. Indicadores: instrumento que apenas indica o valor de uma variável. Se for local, temos um manômetro que mede a pressão e indica em uma escala gráfica. Se for remoto, pode ser qualquer variável. Ele recebe um sinal emitido por um transmissor e indica em litros, graus Celsius, metros cúbicos por hora, porcentagem ou qualquer outra unidade desejada. Transmissores são instrumentos que recebem um sinal dos sensores e transmitem um sinal padronizado, seja pneumático, elétrico ou digital. Registradores armazenam, registram um valor de uma variável ao receberem um sinal padrão vindo do transmissor. Elemento final de controle é aquele que direta ou indiretamente controla o valor de uma variável. Como exemplo, temos as válvulas, que controlam a vazão de fluidos, os motores, que podem controlar a velocidade, a vazão, abertura e fechamento, as resistências, que controlam a temperatura, etc, etc. Ok? Retomando. Os primeiros instrumentos pneumáticos surgiram na década de 1940. Eles faziam a transmissão e o controle, e foi então possível obter um monitoramento à distância e um controle de forma automatizada. O operador já não precisava mais abrir ou fechar válvulas manualmente, o que acabou por reduzir o tempo que os operadores precisavam para monitorar os processos. Os instrumentos comunicavam entre si através de um sinal pneumático padrão, o PSI, e as válvulas principais passaram a abrir e fechar acionadas pelo ar comprimido, não mais pelo homem. Assim como dizia Renato Russo na música A Canção do Senhor da Guerra, uma guerra sempre avança a tecnologia, e entre as décadas de 1950 e 1960, com o avanço da eletrônica, foi possível a construção de instrumentos eletrônicos que viriam a substituir os então pneumáticos. Conseguiu prestar atenção no que eu disse ou continuou cantando a música? Sei bem como é isso. A partir da década de 1970, se iniciou a produção dos instrumentos eletrônicos, com sinal padronizado em corrente elétrica, o miliampere. Em meados desta mesma década, surgiu o CLP, controlador lógico programável, utilizado em larga escala nos dias atuais, desde pequenas até grandes malhas de controle. Um CLP nada mais é que um computador desenvolvido para aplicações de automação, suportando efeitos como a vibração e a indução eletromagnética, coisa que um computador normal não foi projetado para suportar. O CLP recebe os sinais normalmente emitidos por transmissores, sensores mais próximos, botoeiras, e converte em ações como determinar a porcentagem de abertura de uma válvula,
ligar ou desligar um motor, uma resistência, um alarme e assim por diante. Com o surgimento da computação, foi possível a próxima evolução da instrumentação. Junto do aumento da complexidade dos processos industriais, veio também a necessidade de mais processamento e de um controle centralizado, o que não era possível antes do computador. O sistema de controle distribuído, do inglês DCS, possibilitou reunir em estações várias malhas de controle. Uma única estação permite o controle de várias salas, que podem estar a quilômetros de distância umas das outras. Agora o operador opera inúmeras malhas, ou seja, processos independentes uns dos outros, e tudo isso através de uma tela de computador. Sensores inteligentes começaram a surgir a partir da década de 1980, possibilitando a utilização das redes de instrumentação. Hoje são muitos os padrões de protocolos e redes existentes, dentre os quais destacam-se CAN, DeviceNet, Foundation Fieldbus, HART Protocol, Industrial Ethernet, Modbus, Profibus, entre tantos outros. Como adendo, vale ainda lembrar que em algumas plantas industriais usam-se instrumentos de medição e controle que se comunicam através de redes sem fio. E começamos nos dias atuais a presenciar a ascensão da internet das coisas, que também vai mudar muitas aplicações, forçando o desenvolvimento dos profissionais e de novos instrumentos. Mas estes são assuntos para outros vídeos. Instrumento. Um instrumento é um dispositivo que mede ou manipula variáveis físicas de processo, como vazão, temperatura, nível, pressão, peso, condutividade, pH, densidade, entre tantas outras. Muitos são os princípios de medição, seja por peso, por pressão, resistência, vórtex, magnético, Seebeck-Peltier, velocidade, vibração, etc, etc. O profissional. O engenheiro de instrumentação é responsável por projetar estes sistemas, por melhorar os sistemas existentes, por especificar instrumentos de acordo com as características do processo e custos de implantação, entre outras funções. O técnico é o profissional responsável por zelar da saúde dos instrumentos, seja fazendo sua troca, sua configuração, a manutenção e o que considero mais importante, sua aferição, sua calibração. É com a calibração que se consegue garantir que tais instrumentos estejam operando com precisão, com assertividade, dentro das normas que regem a metrologia. Metrologia. A metrologia é o estudo das medições e suas aplicações. É o que garante, independente do sistema de medidas, que aquilo que você está comprando ou vendendo tem realmente 1 quilo, 1 libra, 1 litro, 220 volts, 1 metro, 200 metros quadrados, 2 kg força por centímetro quadrado e tantas outras. A metrologia é uma das funções básicas necessárias a todo o sistema de garantia da qualidade. A instrumentação desempenha um papel significativo, tanto na coleta de informações do campo, quanto na alteração de seus parâmetros, lidando com vários sistemas de medição, princípios físicos, pneumática, hidráulica, elétrica, eletrônica, automação e computação. É uma parte fundamental dos circuitos de controle e a maior responsável pela qualidade do que está sendo produzido. Fabricação sem instrumentação é fabricação sem qualidade. Depois de ouvir até aqui, reafirmo: a instrumentação é o ramo da engenharia que lida com medição e controle. Aposto que agora há uma exclamação em sua cabeça. E com certeza merece um like, fala a verdade. Apesar de um pouco longo, tentei reduzir ao máximo o conteúdo. Se ainda tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo para eu saber. Quem sabe, não é um tema para um vídeo futuro. Confira os links na descrição. Não esqueça de se inscrever para dar aquele apoio. Compartilhe e ative o sininho para não perder os futuros lançamentos. Dúvidas, críticas, sugestões, fique à vontade para enviar o seu comentário. Me despeço por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Te espero nos próximos lançamentos.